Então, quando a gente fala de ressurreição, tá aqui o tópico 2, tipos de ressurreição. A primeira ressurreição que a gente vai falar é a ressurreição física. Que tipo de ressurreição física? Dá um exemplo dela. Quando Lázaro morreu e ele ressuscitou. Aquilo ali é ressurreição física. Inclusive, nesse contexto de Lázaro, Jesus falou para ele, quem crê em mim, mesmo que estiver morto, ressuscitará. E a Marta chega para ele e fala assim, eu sei que nos últimos dias as pessoas ressuscitarão. Eles estão falando de ressurreição, mas eles estão falando de tipos de ressurreição diferentes. Jesus estava falando que ele ia ressuscitar dos mortos, ou seja, ele ia tornar a vida ali naquele momento. E ela entendeu que era a ressurreição dos justos. Então, a primeira ressurreição que a gente precisa entender é a ressurreição física. Alguém caiu, bateu as botas, você ora e ela ressuscita. Exemplo disso, o filho da viúva, a ressurreição do filho da mulher que morava naquela cidade, que construiu casa. Enfim, a ressurreição que Elias fez, o corpo que caiu nos ossos de Elias e ressuscitou, ou seja, tornou de volta à vida. Então, isso aqui é a ressurreição física. Alguém tem dúvida nesse tipo de ressurreição? Sim ou não? Não. Beleza, ela é bem tranquila, né? A gente viu Jesus ressuscitando os mortos e tal. Bom, mas não é só esse tipo de ressurreição. Tem 3, eu vou dar versículos bíblicos. Teve um pouco de dificuldade porque teve conceitos que não são bíblicos, são temas levantados. E aí eu sou muito biblista, então a gente vai na Bíblia ver que tipo de ressurreição a Bíblia aponta e vamos entender nela, ok? Então, tem a ressurreição física, que vocês não têm dúvida. Se alguém morreu, você vai lá e ora e a pessoa volta à vida. Tem a segunda ressurreição, que a Bíblia aponta, é a ressurreição para a vida, que é um sinônimo de ressurreição de corpo, alma e espírito glorificado, chamada de ressurreição dos justos. O que é isso? Você morreu em Cristo. Você vai ressuscitar e vai receber o galardão. Então, essa é a ressurreição para a vida. Por que para a vida? Porque quem morreu em Cristo, ele não vai ser condenado. Ele morreu em Cristo. Então, a sua ressurreição ou o seu julgamento é um julgamento de galardão, não é um julgamento de punição. Então, essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição. E também tem a ressurreição para a morte, que é aquelas pessoas que morreram sem Cristo. Elas morrem em corpo, voltam em corpo, alma e espírito e vão ser condenadas. É o que eu chamei de segunda morte, tá? Claro, eu conceituei aqui. Eu inventei esse nome? Eu não inventei. Peraí, gente, desculpa. Eu não inventei esse nome, tá na Bíblia. E aí Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então tá falando de 2 tipos de ressurreição, ou 2 ressurreições, que não são a ressurreição física, porque eles dormem no pó da terra, ou seja, o osso dele ele ficou processo de decomposição, ou ele foi queimado, ou um tubarão comeu ele, enfim. É desse tipo de ressurreição que está falando, onde ele vai receber de novo o corpo, alma e o espírito dessa pessoa para ele ser julgado, ok? Uns para a vida, é o que eu chamei de ressurreição para a vida, que é aqueles que os santos da antiga aliança, ou os que dormiram em Cristo, morreram em Cristo, que vão ressuscitar não para serem julgados ou condenados, mas para a vida eterna. E os outros para a vergonha eterna, que são aqueles que morreram sem Cristo. Então são 2 ressurreições fora a física. A ressurreição para a vida e para a morte, ok? E aí, só para mostrar que isso aí, eu não estou inventando nada disso, e Daniel também não está, o próprio Jesus falou isso. Lucas 14, ele vai dizer o seguinte, esqueci de colocar o versículo, depois eu coloco, fugiu aqui. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, ou te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, ressurreição para a vida, ressurreição dos justos, é aquela ressurreição onde nós ressuscitamos porque morremos em Cristo Jesus e vamos receber o corpo glorificado, tá? São as bodas do Cordeiro, enfim. E tem esse termo, ressurreição dos justos. Não é ressurreição física.
João 5, 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então percebam, gente, que tem 3 tipos de ressurreição. Uma é a física e a outra uma para juízo e outra para galardão. Até aqui, todo mundo entendeu? Se tiver alguma pergunta, pode fazer dentro desse contexto aqui. Eu tinha essa dúvida, né, de os corpos que foram destruídos, né? Uma vez eu lembro que eu perguntei isso numa escola bíblica, né, professor, e não soube me responder. Bem simples essa resposta, tá? E agora ele vai ser aí vai ser ressuscitado devolvido, né? Vai ser devolvido. Uau. Inclusive está em Apocalipse, porque eu não peguei esse texto. Ele falou assim, a morte devolverá a vida. Aí diz, os mares devolverão as vidas. Então, você vai ser uma pessoa, só que para esse tipo, Simone, é para pessoas que morreram fora de Cristo, tá? Eles vão ser condenados, eles vão para o inferno em corpo, alma e espírito. Não é só a alma que vai para o inferno, não. Tá? Eles vão tornar o corpo, ter o corpo físico, vão ser julgados e lançados no inferno. Essas pessoas. Nós, os cristãos, vamos ter um corpo glorificado. Esse é o nosso galardão, ok? Pode fazer pergunta. Entendi. Um professor da escola bíblica me falou que o espírito volta para Deus, né? Ele me falou, não, explicou para todo mundo. E o espírito dos que não são salvos também. Isso está lá em Jó, mas é um outro contexto. Eu não vou nem entrar nesse contexto para a gente não fugir do foco aqui. Mas assim, com o que eu expliquei, você está com a resposta, entendeu? Pô, uma pessoa que foi cremada, os pozinhos vão voltar e ela vai tornar a ser pessoa. E tem gente que é tão engraçado que tem gente que fala assim, mas como que isso é possível? Gente, estou falando de Deus. Vai trazer. Ele vai voltar totalmente, pontinho por pontinho da pessoa. Beleza? E aí, Gilda, até Posso aqui perguntar, você... não? Pode. Assim, você falou que os corpos vão sair do mar. Quer dizer, que está no mar, tipo quem foi afogado, isso assim, não? Então, é isso quem aí. Quem morreu afogado. Mas aí vai sair de dentro do mar andando? Então, não, né? Não vai ser andando, não. Eles vão tá escrito assim, tá lá em Apocalipse, depois eu pego o versículo e dou para vocês. A morte devolverá a vida, os mares devolverão, ou seja, a pessoa morreu afogada, como você falou, comido por um tubarão, ou foi queimado, ou foi todo cortado, ela vai tornar, vai ter o corpo, vai retornar o corpo e vai estar presente diante de Deus para ser julgado, entendeu? Sim. É isso. Eu pensei que... Ele não vai virar pensei zumbi, que não. ia sair de dentro do mar, eu tinha esse pensamento. Sair todos os mortos de dentro do mar, eu tinha esse pensamento. Não, aí virou zumbi, não é zumbi não, tá? Entendi. Eles vão... Walking Dead. Eu esqueci o nome, exatamente isso. Não é Walking Dead, não. Eles vão comparecer diante de Deus, é isso que está falando, no tribunal de Deus, com corpo, alma e espírito. E cada um vai aguardar o seu julgamento, beleza? Então, já falei aqui que tem a ressurreição dos justos e a ressurreição para a condenação ou para a morte. Não fui eu que inventei. Daniel falou e o próprio Jesus falou isso, ok? Agora, eu vou... outro versículo, Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim. Só um pouquinho aqui, baixar. E vi tronos e se assentaram sobre elas, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem nas suas mãos, e vieram a reinar com Cristo durante 1000 anos. 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Então, gente, aqui, na realidade, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que tem etapas da ressurreição. Então, tem a primeira ressurreição, então tem uma cronologia de uma ressurreição. Ok? Existe uma etapa. Eu vou mostrar qual é essa etapa. Até que todo mundo entender qual é a primeira ressurreição. É a ressurreição para a vida. Quando se esgotar toda a ressurreição para a vida, que é a ressurreição que o cristão não vai ser julgado. Ele
Ele vai receber galardão, é pódio, tá? E ele vai entrar nas bodas do Cordeiro. Quando acabar toda essa etapa da primeira ressurreição, vai entrar a segunda, que não tem mais escapatória. É a ressurreição para a morte, tá? Então, por isso que tem a primeira ressurreição. E dentro da primeira ressurreição, existe uma ordem, uma hierarquia, ok? Beleza? Amém? Fala. É por isso que as pessoas falam que quando a pessoa morre, ela está no seio de Abraão? É por isso? Adriana, isso é um outro tópico. O seio de Abraão não existe mais. Ele foi levado para o céu, tá? Não existe mais o seio de Abraão. Isso aí acontecia até Cristo, tá? É porque é muito longo cada ensinamento, mas não existe. Jesus levou cativo o cativeiro. Quando Jesus morreu, ele foi lá no seio de Abraão, pregou aos espíritos cativos e o seio de Abraão não existe mais. Ele inaugurou o paraíso. Quem estava no seio de Abraão? O seio de Abraão, dentro do Hades, existiam 2 locais: seio de Abraão e lugar de tormentos, tá? Então, o rico e Lázaro representam isso. Então, o seio de Abraão é como se fosse uma ilha dentro de um lugar de tormento, onde essas pessoas eram poupadas, não passavam por sofrimento. Quando Jesus morreu e foi lá. E ele resgatou e levou essas pessoas para o céu, porque ninguém tinha acesso ao céu. Então, hoje, quem morre não vai mais para o seio de Abraão. Elas vão direto para o céu. Ok, Adriana? Beleza? Okay. Bom, beleza. Agora eu vou voltar aqui à etapa das ressurreições. Bom, a primeira ressurreição, que é essa ressurreição para a vida, ela ocorre em estágios, tá? O primeiro estágio, a primeira ressurreição para a vida foi do próprio Jesus, que é chamado das primícias. Eu vou ler o versículo daqui a pouco, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. E a segunda ressurreição é dos santos de Jerusalém, que está lá em Mateus 27, do 52 ao 53. E depois existe a ressurreição dos mortos em Cristo, todo mundo que morreu em Cristo, tá? Depois disso, que ainda não aconteceu essa, tem a ressurreição das pessoas que vão morrer na grande tribulação, essa é a ressurreição. E antes disso, tem a ressurreição dos mártires, que são as 2 testemunhas que vão morrer. As 2 testemunhas acabam de morrer, logo em seguida elas sobem aos céus. Então, qual é a etapa da ressurreição para a vida? Cristo, os que dormem em Cristo, tá? Os santos da antiga aliança também já foram nessa aí, tá? As 2 testemunhas e aqueles que vão morrer durante a grande tribulação. Lembrando que quando as 2 testemunhas morrem, elas vão direto, ressuscitam logo e vão para o céu, ainda está tendo a grande tribulação. Elas vão embora na metade da grande tribulação. Então tem mais 3 anos e meio de morte. Então, muito crente vai morrer. Então são esses os últimos que vão morrer. Então, acabaram-se esses últimos da grande tribulação, interrompeu ou acabou essa ressurreição para a vida, ou chamada primeira ressurreição. E agora, todo mundo que ficar e que morrer vai inaugurar, daqui a um tempo, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Todo mundo que morreu durante toda a humanidade, que não está no livro da vida do Cordeiro, que durante da lei, enfim, os que estavam em Sodoma, em Gomorra, e por aí vai. Todo mundo que morreu sem Cristo, e os da antiga aliança, vão ressuscitar agora para condenação. Beleza? Falei muito rápido? Não, tá bom. Então vamos lá, agora eu vou pegar as etapas para você ver que eu não inventei isso. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primeiras, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. Então aqui está aqui a ordem da primeira ressurreição. Cristo, os que morrem em Cristo, os santos da antiga aliança, as 2 testemunhas, os que morrem na grande tribulação, e se encerrou o que é chamado ressurreição para vida, ok? Beleza? Que nesse caso não tem julgamento, tem galardão. Oi, galera. Posso mudar? Posso ir para outro tópico? Ok.
Deixa eu só vir pra cá que o sol pegou bastante aqui. Peraí. Bom, então, gente, não tem isso de ressuscitação, ressurreição, nada disso. Até porque, cadê o versículo bíblico que pega isso? Embora o conceito foi muito bom, ele criou um conceito para diferenciar que Jesus não ressuscitou dos mortos com morte física, mas ele ressuscitou com espírito glorificado. Então, mas ninguém imaginou que Jesus ressuscitou como Lázaro ressuscitou. A gente sabia que ele ressuscitou em corpo físico de fato, mas com corpo glorificado, ok? Beleza? Tanto é que ele ultrapassou paredes. Mas ele tinha um corpo físico, mas ultrapassava a parede. Então ele foi o primeiro a receber um corpo glorificado. Ok, galera? Alguém tem alguma pergunta? Posso perguntar? Pode. A minha dúvida de ontem foi isso, que ele falou de ressurreição e ressuscitação. Ele disse que Cristo ressuscitou e depois, em seguida, todos os mortos. Aí, por isso que eu perguntei nele se tinha isso na Bíblia. Porque não é só um que ressuscitou. Então, por que ele falou que todos os mortos ressuscitaram no mesmo dia que Cristo? Eu não entendi. Entendi essa dúvida. Então, na realidade, o que ele chamou de ressuscitação, não tem esse texto na Bíblia, tá? Ele criou um conceito para explicar que Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Então, quando ele diz ressuscitação, ele está dizendo ressurreição com o corpo glorificado, que Jesus foi o primeiro, ok? É isso que ele quis dizer. Então, por exemplo, se alguém morreu hoje e você ora para ressuscitar, não é ressuscitação, segundo o conceito dele, é ressurreição, porque ela não volta com o corpo glorificado, ela volta à vida. Todos nós, quando ressuscitarmos dentre os mortos, tá, para o galardão, nós vamos ressuscitar com o espírito, com o corpo glorificado. Então foi essa diferença que ele deu. Só que ele criou um conceito, e porque ele não, o conceito criado, eu percebi que mais embolou do que ajudou. Beleza, Gilda? Sim, por isso que eu fiquei na dúvida. Uhum. Agora eu estou entendendo. Então, beleza. Então, é por isso que eu achei bom a gente fazer esse vídeo aqui. Então, aqui, eu já falei dos tipos de morte, tipo de vida e tipo de ressurreição. Então, não tem isso de ressuscitação, ressurreição. Não tem esse texto na Bíblia. Mas ele criou um texto, ele criou um conceito para diferenciar. Porque Jesus ressuscitou como? Com o Espírito glorificado. Ele foi o primeiro a receber o galardão. Então, Jesus já recebeu tudo que tinha que receber, tá, gente? Ele já recebeu o nome que é acima sobre o nome. Ele já recebeu o trono do Senhor. Ele já recebeu um corpo glorificado. Ele já agora recebeu tudo que é do Pai, por isso que ele enviou o Espírito Santo. Então, Jesus recebeu o galardão dele. A gente ainda vai receber. Ninguém aqui contém um corpo glorificado. E quando a Gilda receber um corpo glorificado, a Gilda vai poder passar por uma parede. Embora seja um corpo físico, carne e osso, você pode passar por uma parede. Ok, Gilda? Não vai abusar do seu corpo glorificado, não, hein? Ok. Bom. Ô, Procópio. Diga. Eu tinha... Ai, meu Deus. Eu pensava que nós também, os salvos, né, os servos de Deus, também íamos ser julgados. Não. Porque tem aquela passagem, né, dos servos, dos talentos, então Deus vai falar com a gente, conversar. Então, na minha cabeça, eu imaginei que ia ter uma conversa, um tribunal. Você vai ser. Fala que o diabo vai estar lá acusando, né? Não, nada vai passar disso. O filme. Nada disso. Deixa eu te explicar aqui, Simone. Você vai ser julgada sim, mas é um julgamento para pódio, entendeu? Para galardão. Então, por exemplo, você vai falar assim, pô, Simone, isso que você fez é palha. Cara, não te deu galardão, não te deu medalha nenhuma. Você ficou em 5º lugar no torneio. Não, Simone, isso aqui você ganha em primeiro. Toma aqui sua medalha, toma aqui seu prêmio. Então, é um julgamento também. Só que não é um julgamento para condenação. Você não vai ser condenada, não. Mas você não vai receber galardões, entendeu? Então, o julgamento que a gente está falando aqui é um julgamento de galardão. É julgamento, mas não é um julgamento para condenação. É um pódio, ok? Entendeu ou embolei? Pode falar a verdade. Não, eu entendi agora. E mais uma coisa, quando Deus fala, né, vão ficar à minha direita, os da esquerda é os que são condenados, é isso? Sim, lógico, claro, tá. claro.
Então, assim, não corre o risco de você ressuscitar em Cristo para ser condenado. Você não vai ser condenado. Agora, corre o risco de você ganhar quase que galardão nenhum ou nenhum. Isso pode. Porque o texto bíblico diz assim, ó, o fogo tudo vai provar. Se é palha, se é madeira ou se é ouro e prata. Se queimando, se a palha queimar, todavia a pessoa não receberá dano, mas como que alguém que escapa pelo fogo. Mas se passando pelo fogo continuar, é porque é prata e ouro. O que ele está dizendo é o seguinte: você vai ser julgada pelas suas obras, pela sua atitude, pelo que você fez com o que Deus te deu, pelos seus talentos, etc. Mas você não vai ser condenada, você só não vai receber galardão. E olha, se você não quer receber galardão, é um direito seu, tá? Mas não pensa que... Mas se não... Posso perguntar? Pode. Se não receber nenhum galardão, a gente vai para o céu assim mesmo? Vai se pro for céu assim mesmo, crente galardão. fiel, mas só os crentes fiéis que está em Cristo Jesus mesmo, né? Claro, né? Não é crente de boca, não, né? É lógico, né? É lógico, né? Entendi. Beleza? Então, assim, agora, gente, eu vou ser muito franco com vocês. A gente não sabe especificamente como serão os galardão. Aí a pessoa vai querer ser muito... Eu tenho uma mansão lá no céu. Para com isso, entendeu? Mas, enfim, você vai estar no céu. Então, essa é a questão. Você vai estar no céu. Diga. Mas para que vai servir o galardão? Assim, por exemplo, eu não tenho galardão, você tem galardão. Qual é a diferença nisso lá no céu? Então, vai ter diferença, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem alguns que vão receber um galardão que eles vão ter uma tatuagem que ninguém sabe ler, só o cordeiro. Então, aqueles tem um galardão específico para um grupo de pessoas que eles vão ficar 24 horas com o cordeiro sem parar. Os discípulos vão receber 12 tronos, entendeu? É um galardão, eles vão receber 12 tronos. Eu não vou receber nenhum desses tronos, nem você. Os discípulos vão, ok? Então, tem a ver com mais acesso. Mas eu não posso falar porque eu não sei, sinceramente. Mas eu sei o que a Bíblia diz. Então, vamos supor, você vai receber o direito de governar, ter uma cidade lá e tal, enfim. A gente vai ter missão lá, tá, gente? Vai ter um milênio ainda, só que é um outro assunto que não tem como eu conversar aqui agora. Mas, basicamente, Por que você não ia querer galardão? Existe um galardão que é para aqueles que ganham almas. Existe um outro galardão para aqueles que desejam a vinda do Senhor. Então, tem vários tipos de galardões. Tem aqueles que vão andar com Cristo 24 horas, que é o galardão, que eles são aqueles que morreram, são aquelas testemunhas que morreram sem ter contato com pessoa nenhuma, ou seja, serem puras e virgens, tanto homens quanto mulheres, que conheceram a Cristo e vão receber um galardão diferente, um especial. Quem passar pela grande tribulação e morrer vai receber um galardão, tá lá na Bíblia, né? Porque eles vão sofrer muito, e aí vai dizer que eles nunca mais vão ter choro, vão tirar o choro. Enfim, tem alguns galardões específicos para cada um. O que eu sugiro a você faça tudo que estiver na sua mão, porque o galardão não tem a ver com o que você faz para Deus, mas com o que você faz, com o que você recebeu de Deus. Então, por exemplo, uma mulher que recebeu a missão de cuidar de filhos e é cristã e consegue ensinar os filhos no caminho de Deus, ela ganha o mesmo galardão, ou talvez mais, do que um pastor que foi confiado a ele uma igreja de 500 pessoas e ele não foi tão bom, entendeu? Então, o galardão não tem a ver com o fulano opera em milagres, vai receber mais galardão que outro. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu caráter, com o que você abre mão, com o que você faz para o reino, com o amor que você tem por Cristo, e você recebe galardão ou as pedrinhas. Se você for ver lá em Apocalipse, ele vai dando alguns galardões para as igrejas de Éfeso, de Esmirna, enfim, cada um teve uma diferença. Eu, basicamente, só queria um de uma específica, né? E ele diz, corrige e salva aqueles que amam e tal.
se você fizer isso, de modo algum receberá isso, e você receberá isso, e você terá direito a isso. Enfim, são direitos, privilégios, coisas que a gente recebe porque nós fomos fiéis a Deus, ok? Beleza? Ok. Posso perguntar? Pode perguntar. Esse assunto é tão amplo, vem tanta pergunta na cabeça da gente. Porque são vários. É um tópico que eu quis falar sobre tipo de morte, tipo de vida, tipo de ressurreição. E aí, de repente, vocês vão perguntar coisas que eu já sabia, né? Sobre galardão, sobre grande tribulação, que eu nem expliquei nada disso. E é muito amplo, mas pode falar, Simone. Dois assuntos. Primeiro, quando Jesus fala, né? O que é que falar tem que ser o menor aqui. E outra coisa, quando Jesus fala que aquele que não negar um só copo de água fria a um desse na qualidade de discípulo, né, de apóstolo, de modo algum perderá seu galardão no céu. Me vê esses dois assuntos na cabeça. Então, o galardão é muita coisa, cara. É muita coisa que você pode amplo. receber. É muito amplo. Então, tem galardão, inclusive, de você receber e tratar com hospitalidade os santos, os cristãos, entendeu? Então, é um galardão. A Bíblia diz. Entendeu? Você vai receber. Tem um direito de fazer uma pergunta também, né? Pode fazer. Teve um tempo aqui que um bandido morreu na hora que o policial estava matando ele, e aí chegou um colega meu e perguntou que ele aceitava Jesus como seu legítimo salvador. E ele aceitou. Ele ganhou a salvação dele. Tudo bem. E se um servo de Deus morrer hoje do mesmo jeito, eles vão tudo pro mesmo lugar? Vão pro mesmo lugar. Hoje? Vão pro mesmo lugar. Com galardões diferentes. Com roupas diferentes. Gente, os anjos não têm hierarquia? Não tem lá um arcanjo, não tem um serafim, não tem um querubim. É tudo anjo enviado, mas são coisas diferentes, né? Então é basicamente isso. Tem coroa, tem vestes, tem pedras, né? Agora a função delas, o que isso significa? Você vai reinar com Cristo, toda a igreja vai reinar com Cristo. E interessante, gente, que isso de reinar com Cristo é pra gente. Os santos, até João Batista, não vão receber isso, sabia disso? Isso é um galardão que todo nascido de novo, por isso que diz que o menor nascido, que não houve nascido de mulher maior que João Batista, mas que o menor no reino é maior do que João Batista, ou seja, é porque a igreja que somos nós, somos a noiva, somos casados com Jesus, nós vamos reinar com Cristo. Abraão, Moisés não vai reinar com Cristo. Calma, reinar com Cristo aonde? No milênio, tá? Então isso é um benefício que a gente vai receber, de reinar com Cristo no milênio. Mas todos vão estar no mesmo céu. Você pode ir lá tirar um papo lá com Moisés, com Abraão, enfim, com todo mundo. Ok? Deixa eu perguntar. Posso perguntar? Pode. A gente tem 10 minutos, mas pode. Ah, mas falaram que no céu ninguém vai se conhecer, é verdade? Mentira. Todo mundo vai se conhecer. Eu escuto isso há anos, que ninguém vai saber. Eu não vou saber quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é, quem não é, que a gente não vai conhecer. Você vai saber. Isso também. Inclusive, gente, muitas pessoas, tem vários relatos de pessoas que foram aos céus, sabe? Tem uma menininha, tem alguns filmes até que criaram com essas pessoas que morreu e que foi ao céu e tal. E ela reconheceu sim. Você não identifica, mas, gente, a sua percepção é diferente. Você sente algo familiar e dentro de você fala, é minha avó. É assim, entendeu? Você não vai reconhecer fisicamente, olhando. Não, isso você não vai reconhecer. Mas você vai sentir aquela familiaridade, vai saber quem é. Sim. E se eu procurar uma pessoa que não estiver lá, eu vou saber que não tá? Meu filho não subiu. Não vai acontecer isso. Sabe por quê? Você vai reconhecer as pessoas que estão lá, mas esse senso de reconhecimento de quem não foi, não tem. Por quê? Até porque você vai viver com muita gente lá. Tem uma genealogia toda da tua casa. E você não vai, porque senão você ia ter tristeza. E lá não vai ter tristeza, não vai ter choro. Tá? Você vai reconhecer a familiaridade lá. Só que não vai ter essa relação de mãe e filha como a gente tem, entendeu? Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Meia boba, mas eu vou fazer. Pode fazer. Eu tenho curiosidade disso. Apóstolo, vamos supor, a pessoa morreu.
morreu. Na hora que ela morre, o corpo está ali, o espírito sai, certo? Isso. Então, na hora que o espírito sai dela, esse espírito já vai para o céu? Ele mesmo sendo cristão ou não cristão? Muito boa a sua pergunta. O que acontece é o seguinte, só para você entender, é o seguinte, se eu assassino alguém e eu sou pego em flagrante, o que acontece comigo? O preso. Eu sou preso, mas não sou condenado ainda, porque ainda tem um julgamento, entendeu? Então Vai ser julgado. eu fico numa cela aguardando o meu julgamento. Eu fui preso em flagrante, então eu fico em julgamento. Se eu não for preso em flagrante e não for assassinato, por exemplo, eu vou ser julgado, mas eu posso ser julgado não estando preso. Eu posso ficar na minha residência, entendeu? Um roubo e por aí vai. Tem várias coisas que tem isso aí, se eu não for pego em flagrante. Beleza. Então, e depois que eu tô na cadeia agora, fui pego lá no ato, matei a pessoa, tô preso, o julgamento demorou 5 anos, fui julgado e condenado. Para onde eu vou? Pra prisão. Entendeu? Oi, Adriana. Ouviu? Eu tô raciocinando aqui. Então, o que acontece? Alguém que morre hoje, ela vai pro lugar de tormentos. Sim, que não é o inferno. É o lugar de tormentos. Ela já está num lugar de condenação. Ela já está numa prisão, sim. Mas ainda não foi julgado. Quando ela for julgado, ela está lá em espírito e alma. Não está sem corpo. Tá? Aí ela vai ressuscitar. O Hades vai devolver seus mortos. Está na Bíblia. Então ela vai ressuscitar agora com o corpo, vai ser julgada e agora ela vai ser lançada no inferno. O Hades, esse lugar de tormentos que existia lá no Rico e do Lázaro, vai ser precipitado, ou seja, vai ser lançado no inferno. Então, vou dizer uma coisa para você, o inferno não existe ainda, não foi inaugurado ainda. Então, onde as pessoas morrem hoje? Elas morrem e estão no lugar de tormentos. E esse lugar chamado lugar de tormentos vai ser lançado ao inferno, que foi o lugar separado para o diabo e seus anjos, ok? Então, esse lugar de tormenta tá os cristãos e não cristãos. Não, Tá só os não cristãos. E os cristãos? Os cristãos... Ele já falou que vai subir direto pro céu. Já tá no céu. Antes, os santos, tá? Não vou falar cristãos. Os santos, que são antes dos cristãos, Abraão, Isaac, por aí, eles ficavam no seio de Abraão, que também não era um lugar de tormentos. Imagina, Abraão... Tá. Não... Então, peraí. Ninguém... Então é assim. Pode então falar. É assim. Vamos ver se eu entendi. Os santos já tá no céu, já morreram, o corpo foi para a terra, o espírito já foi para o céu, certo? Certo. E o que não são cristãos está nesse lugar de condenação. Isso. Tá. Entendi. E aí o que vai acontecer é o seguinte, essas pessoas não estão com o corpo glorificado. Elas vão ressuscitar com o corpo glorificado e a gente, se Jesus voltar hoje, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado direto, vupt, e vou ter o corpo glorificado e todo mundo vai participar do que a gente chama de galardão que eu falei para vocês, do pódio, entendeu? Isso são as bodas do Cordeiro, é o casamento. É isso que é as bodas do Cordeiro. São 7 anos onde a gente vai desfrutar do banquete do Cordeiro. Isso são as bodas. Esse é o casamento. A noiva vai deixar de ser noiva e vai passar a ser esposa. Você vai passar a ser esposa do Cordeiro. Amém? Amém. Se as suas vestes estiverem brancas, né? É claro. Só um comentáriozinho. Vocês que são meus amigos, me desculpe, tá? Quando eu chegar no céu, eu quero adorar o meu Senhor primeiro. Depois eu procuro cada um. Tá bom, pode deixar. Combinado. Tem mais alguma pergunta? A gente pode encerrar para a gente começar o último. Fala. Eu queria falar uma coisa, posso? Fala, tem 3 minutos. É uma coisa meio doida que eu penso, mas assim, quando Judas ele se arrependeu, todo mundo fala que Judas foi para o inferno, lá no inferno. Mas Judas ele se matou e depois Cristo foi lá no inferno.
Então eu Jesus fico não... pensando. Cuidado, Ah, Cristo não foi no inferno. Eu vou falar isso não, na próxima. Ele foi no Hades. O inferno não existe Isso, ainda. isso, exatamente. Então eu pensei, se ele foi lá e Judas estava lá, então Judas não é besta de ter ficado lá, né? Sabendo que Jesus era quem ele era, né? Aí penso eu, né? Claro que Judas foi com Jesus, né? Então, São coisas que eu penso. isso aí foi uma Ah, pergunta que até a Elaine fez, né? Uma vez. Quando Jesus, a Bíblia diz que não deixará minha alma no Hades e nem que o seu justo experimente a corrupção. Quando Jesus morreu, obrigado, ele vai para esse lugar, para o Hades. E aí tem duas teorias, mas a princípio é o seguinte: ninguém dos que estavam lá foi para o céu, não. Ele só levou os santos, tá? Ah, poxa, Procópio, porque, gente, eles não tiveram segunda chance. Eles optaram em vida por aquilo. Então, o que Jesus foi falar para eles, ele pregou. Pregar não é salvar, é falar, olha, vocês estão aqui porque vocês foram infiéis, porque vocês foram estupradores, porque vocês fizeram isso, isso, isso. E vocês estão aqui aguardando com expectativa, vocês morreram aguardando a redenção. Hoje chegou o momento de vocês. Então, essa palavra pregou significa anunciou. Ele foi nesse lugar e anunciou para aqueles que estavam no seio de Abraão, que não é lugar de tormentos, que o céu é chegado. E para aqueles que estavam ali, ele anunciou que o motivo deles estarem ali. É isso. Procópio, você pode estar errado, olha, até posso, mas é um pouco diferente essa abertura de porta para todo mundo. Eu se estou sofrendo, levou os santos, todos os santos, inclusive o ladrão da cruz. Ok? Inclusive o ladrão da cruz. Ok. Que aquele texto é mal traduzido. Em verdade, eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é isso que está escrito? Como é que pode hoje mesmo ele estar com ele no paraíso se Jesus ficou 3 dias lá no seio de Abraão? E o paraíso não é isso. Então, gente, o que Jesus falou, o texto é o seguinte: em verdade, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Hoje Jesus anunciou para ele que ele estaria com ele no paraíso. 3 dias depois, tá? Ok? Posso perguntar só uma dúvida? Vou ter que acabar aqui. Você pergunta no